Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AciCast, episódio número 33. Queria agradecer a nossos parceiros e patrocinadores, o IMA, Podcamp, Prefeitura de Campinas. Meu nome é Gabriel, faço parte da equipe de relacionamento da SIC e hoje do meu lado está a Dalila. Olá, seja muito bem-vindo a todos a mais um episódio do ACICast. Meu nome é Dalila Couto, eu faço parte da equipe de relacionamento da ACIC e está conosco hoje a Caroline Rigassi. Nós vamos falar sobre a NR1 e os fatores psicossociais e a saúde mental nas empresas. Pode se apresentar, Caroline. Bom, muito prazer a todos. Eu sou psicóloga de formação e eu atuo na área organizacional há mais de 8 anos. Além de psicóloga organizacional, eu também atuo com a área clínica, mas ao longo aí dos últimos 2 anos eu tomei a decisão de ter a minha própria consultoria. Então, hoje eu trabalho aí com foco em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento voltado às questões de saúde mental e agora também a implementação da NR1 nas empresas. Então, quero agradecer o Gabriel e a Dalila pelo convite. Eu tenho certeza que estar aqui hoje falando, né, sobre esse tema vai poder ajudar muitos empresários a esclarecer a importância da adequação da NR1 nesse momento que a gente está vivendo. Maravilha. E para quem nunca ouviu falar o que é NR1, né, e por que uma norma de segurança do trabalho passou a dialogar com a saúde mental? Você poderia Legal. nos explicar? Claro. Bom, a NR1, ela é uma norma que estabelece o gerenciamento dos riscos ocupacionais no Brasil. Ela é a normativa base dentre todas as outras normas regulamentadoras associadas ali à questão de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, ela sempre determinou ali a implementação, né, do PGR nas empresas, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, normalmente feito, né, pelo técnico de segurança do trabalho, além de toda a parte ali de identificação dos riscos ocupacionais, treinamentos, garantindo também as responsabilidades entre o empregador e o empregado. Mas, né, ao longo dos últimos anos, aí de 2024 para cá, o Ministério do Trabalho conseguiu avaliar a necessidade de também avaliar os riscos psicossociais. Então, o que mudou, né? Quando você me pergunta, Carol, por que uma normativa de saúde e segurança do trabalho agora fala com saúde mental? Antes, eles só avaliavam os riscos ocupacionais voltados à questão física, química, biológica, ergonômica e também os riscos de acidente no ambiente de trabalho, né? Mas os riscos ocupacionais, eles também se atualizaram, né? Assim como ao longo dos anos a gente passa por muitas mudanças, foi avaliado a necessidade de também se adequar a esses riscos, passando a avaliar também os psicossociais. Então, agora, né, NR1 ela passa também a avaliar os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho que podem gerar ali ansiedade, depressão, burnout, e isso impacta diretamente a empresa porque gera ali afastamento pelo INSS, gera também queda de produtividade, então impacta ali, enfim, toda a equipe, fora a questão também de muitas entregas de atestado por questões ali de saúde mental. Então, visto isso, a normativa ela passou agora a ter essa adequação com a exigência de análise desses fatores psicossociais também dentro do ambiente de trabalho. Legal. Carol, você comentou que a NR, querendo não querendo, está ligada diretamente com a segurança do trabalho, mas a NR1 tem ali com a questão dos fatores psicossociais. Então, tem vários profissionais envolvidos em uma NR só. Sim. E falando ali do ponto de vista da psicologia, quais são os fatores psicossociais de riscos dentro de uma empresa que o Tá. empresário realmente precisa se preocupar ali com seus funcionários? Legal, boa pergunta. E, gente, eu queria muito reforçar que, assim, é claro que a psicologia vai ter um papel fundamental dentro da NR1, mas quem especificou os fatores de riscos psicossociais a serem avaliados dentro da normativa é o Ministério do Trabalho. Então, a partir do momento que essa normativa passou por uma adequação, dentro do documento dessa norma tem os fatores de risco a serem avaliados em todas as empresas. Uhum. Então, vai ter esse padrão a ser seguido, tá? E aí eu vou até pontuar aqui, porque são 9 itens, tá? Então eu tô aqui com uma colinha para garantir a assertividade de falar todos os itens avaliados para vocês. Então, assédio moral e sexual é um item importante também que vai ser avaliado. Carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento e recompensa, ambiente de trabalho hostil, falta de autonomia e controle sobre o trabalho,
pressão e metas irrealistas, insegurança no emprego, conflitos interpessoais e falta de comunicação, e o desalinhamento entre a vida pessoal e profissional. E aí, o que é importante eu reforçar aqui, né? Bom, a gente tem os fatores de riscos a serem avaliados, mas e agora? O que eu faço, né? Então, para que a gente implemente a NR1 dentro de uma empresa, existe um documento que se chama Diagnóstico de Risco Psicossocial. Ele é como se fosse um questionário, tá? E aí, nesse questionário, a gente vai avaliar esses 9 itens que eu pontuei agora para vocês, né? Nesse questionário, cada um dos itens vão ter perguntas sobre o cotidiano de trabalho dos colaboradores. E aí, o ideal é que todos os colaboradores da empresa respondam esse questionário para avaliar qual que é o grau de risco de cada um desses itens. Então, por exemplo, insegurança no trabalho. No questionário, a gente vai ter uma pergunta mais generalista ali, com um exemplo, né, de atividade do profissional, e ele vai avaliar de 0 a 5. Qual que é o grau de risco psicossocial dentro desse tema? 0 sendo muito baixo, nenhum, e 5 sendo muito alto. Então, isso para todos os 9 itens, né, vão ser avaliados. Então, é um questionário que tem mais ou menos 90 questões. A gente vai precisar, né, na implementação da NR1, conscientizar todos os colaboradores da importância, né, de realizar esse questionário de forma sincera e transparente, visto que é confidencial, né, para que eles também se sintam ali confortáveis em trazer a opinião deles sobre, né, cada um desses itens, para que a gente gere um dashboard. Então, o relatório desse questionário, ele vai ser incluído no PGR, que a empresa normalmente já tem. Então, o PGR, ele não deixa de existir, né? O PGR sempre teve os riscos ocupacionais voltados para a saúde física, questões químicas, biológicas, ergométricas, como eu falei anteriormente. Mas agora também vai ter o risco psicossocial. Então, a gente inclui esse relatório dentro do PGR. Mas não acaba aí, né? Seria muito fácil se fosse só uma documentação, né? E o que a gente faz com o resultado da empresa? A gente vai precisar avaliar a matriz de risco. Então, vão ter empresas que, por exemplo, podem ter um índice de risco maior voltado para a insegurança no emprego, como eu dei o exemplo, outras para assédio moral ou sexual, outras para carga excessiva de trabalho. Então, cada empresa vai ter um diagnóstico personalizado à sua realidade, né? Cada um vai ter um resultado. E aí cabe ao profissional e implementador de NR1 fazer essa análise para, de acordo com o grau de risco maior, a gente fazer programas de intervenção. Então, pode ser programa de intervenção urgente, porque é uma matriz de risco ali muito alta, e aí a gente precisa trabalhar em cima da dor daquela empresa de forma ali mais imediata, né, assertiva. Pode utilizar, por exemplo, escolas de treinamentos de habilidades emocionais, plantões psicológicos e treinamentos para liderança, quando é algo realmente muito grave, muito urgente. E quando são resultados ali de um risco menor, a gente trabalha programas prevencionistas, que é como se fosse uma psicoeducação. É a promoção da saúde mental em cima ali de questões voltadas para palestras, workshops, treinamentos, onde a gente fala sobre temas de saúde mental, de acordo ali também com a matriz de risco avaliada no diagnóstico, tá? Então, tudo é muito personalizado conforme o resultado ali da empresa. E aí, o ponto é esse, né? Tá bom, a gente fez o diagnóstico de risco, a gente fez a análise da matriz de risco. Também é necessário fazer esses programas de promoção de saúde mental de forma contínua. Então, eu falo que são essas 3 principais ações para adequação da NR1. Não adianta a gente só ter o documento, a gente precisa avaliar o resultado desse documento, ver qual que é o grau de risco e programar ali, né, todos esses programas de promoção de saúde mental de forma contínua, mensal. Então, quando o Ministério do Trabalho passar a fazer as fiscalizações, que inclusive começam agora, né, em maio de 2026, eles vão avaliar tudo isso dentro da empresa. Não adianta a gente só ter a documentação, a gente precisa ter ações, né? Então, é importante que os empresários eles tenham essa conscientização, acesso a essa informação, porque acaba sendo algo
é muito complexo. Eu falo que é uma mudança cultural. Uma empresa que nunca trabalhou saúde mental começar a falar sobre NR1, explicar para os colaboradores, né, o que essa normativa avalia, o que gera de impacto para o bem-estar deles, mostrar que a empresa se preocupa com isso, é bem significativo, né? Então, pensando que a gente está agora em final de fevereiro, começo de março, já está em cima da hora, né? E as empresas terem essa conscientização de que não é só pela fiscalização, mas é a importância do projeto e o impacto que isso gera com redução de turnover, de afastamento, de rotatividade também, né, dos colaboradores, é muito importante, né? Além do clima organizacional, que acho que esse é o impacto mais imediato. Então, acho que se for para a gente falar sobre risco psicossocial, envolve tudo isso, né? Eu já quis falar para você quais são e também aproveitar e já falar como que funciona todo o projeto de implementação mesmo da normativa. Não, realmente. E tem que deixar bem claro que é teoria e prática, né? Tem a Uhum. parte de documento, aquela papelada, vamos falar assim, Uhum. mas tem realmente a parte prática de ir lá e aplicar Executar. realmente o que tá ali no papel. Uhum. Carol, você falou que tem 9 itens ali, né? Você citou os 9 itens. Uhum. Sei que todos são muito importantes, Uhum. mas tem algum ali que tem que dar uma prioridade ou não? Realmente as empresas, juntamente com o profissional ali, tem que Uhum. trabalhar os 9 em conjunto. Tá, não, os 9 itens precisam ser avaliados, tá? Isso é obrigatório. E aí a gente só vai priorizar o que for de maior risco para Certo. aquela empresa, tá? Então vai depender do resultado do diagnóstico mesmo. Então vai ser muito personalizado. Tem Entendi. empresas que podem ter demanda em um ponto e outras em outro posto, né? Mas vai ter que ser avaliado os 9, sem exceção. E esse diagnóstico são as 90 perguntas ali, Isso. né? Uma das ferramentas é isso. Geralmente, você aplica as 90 perguntas de uma vez só, você separa por blocos, como que funciona? Os blocos, eles são separados de acordo com os 9 itens. Então, é como se Ah, tivessem entendi. 10 perguntas de cada item, tá? Perfeito. É feito de forma online e aí a gente pode estudar com a empresa a melhor forma de fazer isso. Ou com que o colaborador pare, que seja ali alguns minutos do trabalho para responder isso no horário de trabalho mesmo. Ou a gente pode flexibilizar para que eles tenham acesso pelo celular, fora do horário ali corporativo e faz de casa com mais tranquilidade. Então, Legal. isso vai ser de acordo com a necessidade mesmo da empresa, o que eles avaliam como melhor, né, para o cenário ali dos trabalhadores. Mas o ideal é que todos participem, sem exceção, inclusive colaboradores que às vezes são terceirizados ou temporários, e inclusive respondendo as 90 perguntas. Então, por isso Legal. que a gente tem que estudar o projeto também conforme o que melhor se adequa ao cenário da empresa, sendo no horário de trabalho ou disponibilizando para eles fazerem no melhor horário ali para eles na questão pessoal, Bacana. tá? Muito bacana. Ô, Carol, e falando de ANR1, quais profissionais hoje podem atuar com a ANR1 e aonde entra o papel da psicóloga nesse Tá. caso? Legal. Bom, quando a gente fala da NR1, eu falo que é um trabalho muito multidisciplinar. Por exemplo, eu como psicóloga não faço nada sozinha. Eu vou precisar do suporte de um RH interno da empresa, de um técnico de segurança do trabalho, que inclusive é o profissional que faz o PGR, né? Eu não tenho formação para fazer um PGR, eu só vou incluir o diagnóstico de risco psicossocial, que é só um dos itens, né? Então, tem toda essa troca, mas quando a gente fala quais profissionais podem oferecer, né, a implementação da NR1, além do psicólogo, pode ser um técnico de segurança do trabalho, pode ser alguém do RH interno da empresa que faz essa especialização, pode ser um advogado, pode ser um médico ocupacional. Então, assim, eu falo que esse projeto ele não é restrito só para psicólogos. Se a pessoa ela fizer especialização para implementar a NR1, ela vai estar autorizada, né, e atualizada das necessidades desse projeto. Mas por que o papel do psicólogo é tão importante, né? Quem cuida da saúde mental é o psicólogo, né? Então, você encontrar um profissional de psicologia que atua dentro do ambiente organizacional corporativo acaba sendo um diferencial. Não é obrigatório o psicólogo fazer essa implementação, tá? Então, eu falo que é um trabalho realmente multidisciplinar, pode ser qualquer um desses profissionais que eu citei, o importante é ter a especialização na NR1. Muito bacana. Show. E, Carol, como que a gente pode falar da saúde mental sem que ela vire algo subjetivo demais? Uhum. Deixar realmente ela alinhada de uma forma técnica e mensurável, de acordo com cada empresa, que você falou que é algo muito personalizado. Como que a gente Sim, pode fazer isso? tá. Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar com dados.
e em cima dos dados a gente fazer toda a gestão, né? O que nos oferece essa segurança de dados é o diagnóstico, né? Esse questionário, ele gera um relatório, a gente trabalha com números, com indicadores, avaliando os 9 itens dos riscos psicossociais que o Ministério do Trabalho existe. Então, falando de diagnóstico documentado, de matriz de risco, de plano ali de mitigação, né? Que são os programas de promoção de saúde mental e todo o monitoramento contínuo mensal, isso é uma forma da gente ter dados e fazer todo esse gerenciamento. Então, eu acho que se torna algo mais técnico e mensurável, a gente sai desse subjetivo, tá? E, claro, tudo isso seguindo o protocolo que a normativa exige, né? Então, tem um padrão a ser seguido de como implementar essa normativa dentro das empresas. O que muda vai ser o resultado, que é muito particular. E aí, sim, em cima do resultado, a gente vai fazer programas bem adaptados à necessidade da realidade de cada empresa, né? Então, acho que é isso. A NR1, ela não pede uma opinião, ela pede ali toda essa questão de identificação, de avaliação e de controle dos riscos, né? E quando a gente fala de risco psicossocial, a gente não está falando de sentimento, a gente está falando muito sobre a exposição organizacional a fatores que aumentam a probabilidade do adoecimento. Então, é bem desafiador a gente construir essa visão, principalmente para empresas que não falam sobre saúde mental. Parece ser muito subjetivo mesmo, mas por trás da normativa tem muita questão técnica, tem muitos dados, tem muita análise e esse acompanhamento mesmo contínuo. Não é só a burocracia do documento, é o plano de ação que a gente comentou também. Legal. Certo? E vai quebrando muitos paradigmas, né? Sim. Porque realmente, comparado a, sei lá, 30, 40 anos atrás, as Imagina, empresas né? tinham um cenário totalmente diferente. Sim. Ter uma cobrança gigante, ter uma meta, meu, inalcançável, sem ter Uhum. ferramentas, Com era, certeza. em tese, algo normal, né? Uhum. E É acho que rotineiro. a saúde mental também era muito vista dessa forma, né? Que, enfim, é besteira, não gera adoecimento, imagina, não tem impacto nenhum no trabalho. Então, acho que de alguns anos para cá a gente conseguiu mudar esse cenário e isso é muito positivo. Eu falando como psicóloga, de levar realmente como um assunto sério, como esse olhar mais cuidadoso, acolhedor e entendendo de fato os impactos que o trabalho pode causar na vida de uma pessoa, né? Então, acho que muitas coisas mudaram e aí com a vinda dessa atualização da NR1 a gente consegue comprovar essas mudanças na prática, né? São pessoas lidando com pessoas, não tem O como, né? tempo todo. Seja cliente, seja parceiro, seja fornecedor, seja Exatamente. funcionário, em qualquer etapa ali vai ter que lidar com pessoas, não Exatamente. tem como. Isso aí, agora que a gente já conseguiu entender como funciona a NR1, Uhum. a implementação, como ela vai atuar dentro das empresas e principalmente os benefícios que vai trazer, eu gostaria de entender um pouco mais quais sinais comportamentais que você costuma observar que indicam que o ambiente de trabalho ele está adoecendo as pessoas ou adoecendo algum funcionário. Legal. Eu falo que é importante a gente pensar em mudanças coletivas. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, envolve todo mundo, certo? Seja por área, por setor, de acordo aí com a distribuição e organização interna de cada empresa. Mas quando a gente fala de um cenário coletivo, perceber comportamentos que podem indicar sinais de adoecimento por exemplo, estar numa sala de reunião onde as pessoas não participam, onde elas ficam com medo ou insegurança de expor a opinião, né? Aonde tem ali expressões constantes de cansaço ou de irritabilidade, e isso pode ser um sinal de sobrecarga, de falta ali de clareza das atividades, a liderança que está desorganizada, ou até mesmo metas irrealistas, né, inalcançáveis. Então, esse acho que é o principal sinal de comportamentos coletivos, quando todo mundo demonstra essas mesmas atitudes de que tem algum fator organizacional envolvido. Legal. Ô, Carol, você tinha comentado até nas questões anteriores que até quem é prestador de serviço, se não me engano, terceirizado, é Sim. legal fazer também. Isso influencia, acredito que sim, né? Mas isso influencia realmente a empresa, mesmo eles não sendo aí
funcionário direto, CLT? Como que funciona? Sim, influencia porque, querendo ou não, impacta no clima organizacional. Essas pessoas, elas têm relações ali, às vezes até diárias, né, dependendo do tipo de terceirização. Por exemplo, funcionários de limpeza, portaria. É muito comum, né, Sim, serem terceiros. colaboradores terceiros, mas eles estão ali todo dia. É, Eles têm verdade. contato com toda a equipe né, das outras áreas, da demais empresa. Então, assim, é muito importante a gente pensar que, independente do modelo de contrato, CLT, PJ, temporário, terceirizado, eles fazem parte da equipe. Então, eles também podem estar sofrendo esses riscos psicossociais e eles devem, sim, participar não só do diagnóstico, como de todos programas ali disponíveis para cuidado com a saúde mental, tá? Então, independente do tipo de contrato, é importante eles estarem presentes em toda essa adequação também. Legal. E já pensou em um cenário que, tipo, nossa, uma empresa levou uma multa, por exemplo, nessa questão. É, por ser terceiro, essa empresa pode ser afetada nesse quesito ou não? Só realmente o Quem terceiro. responde na verdade, a empresa que recebeu a denúncia, né? A que Certo. está contratando, não a terceirizada, entende? Entendi. Ah, tá. Então, é sempre a pessoa responsável pelo processo que vai responder. Então, às vezes, a outra empresa que está fazendo a terceirização não tem um afeto ali direto, né? Certo. Então, mas assim, o que que eu quero até reforçar, pegando o gancho da sua pergunta, quando a gente fala de processos trabalhistas, quando a gente fala de denúncias, um colaborador terceiro também pode denunciar. E ele não vai denunciar a pessoa não, a empresa que está fazendo o contrato terceirizado. Hum, Vai denunciar a empresa que ele empresa. está ali internamente. Então, pensando dessa forma, é sempre a empresa contratante que responde, não a empresa responsável pelo contrato no caso de uma terceirização, Entendi. tá? Legal. Carol, e você aí como profissional, existe alguma diferença da gente conseguir analisar quando realmente um profissional tá ali com um problema pessoal ou quando tá ali com um problema gerado pela organização? Tá. Eu acho que o ponto principal para a gente tentar fazer essa diferenciação é pensar que problemas pessoais envolvem questões familiares, pode ser um luto, pode ser questões financeiras, podem ser doenças pré-existentes, enfim, é uma gama bem ampla, né? E, assim, a empresa ela nunca vai ter esse papel de responsabilidade de saber o que a pessoa passa na vida pessoal, mas a questão é o impacto, né, comportamental dessa pessoa no ambiente de trabalho por questões pessoais, né? Então, quando a gente percebe esse contexto de grupo que eu comentei anteriormente, dentro de um setor, né, tem 10 pessoas na equipe. Só uma que está com dificuldade ali de entrega, mudança no desempenho, né, no engajamento, está mais introspectiva, não está participando de reuniões, a probabilidade disso ser algo pessoal é bem alta, Tá. porque os demais, né, do grupo não estão apresentando esses comportamentos. Agora, quando a gente fala de mudanças que refletem o grupo, vamos pensar em um padrão, né? Quando todos apresentam esses mesmos sintomas, quando todos começam a fazer reclamações sobre a liderança, quando tem alta rotatividade naquele setor, quando tem muita entrega de atestado, a gente já entende que é um fator organizacional e não pessoal, porque tem o padrão do grupo, né? Então, muitas pessoas estão demonstrando esse mesmo comportamento. Então, para a gente tentar fazer essa diferenciação, é essa análise. Acho que olhando o setor, a equipe como um todo. Quando é em grupo, provavelmente é uma questão organizacional. Quando é mais individual, pode ser algo particular da pessoa, né? Então, acho que é uma forma mais clara da gente tentar enxergar isso na prática. Você falando assim, deixa. Realmente parece até fácil entender. Quando realmente é Mas problema na pessoal e prática, quando. não. Não, imagina. Imagina. E que cuidados que a empresa deve ter? Eu identifiquei que tem um funcionário que está com algum problema emocional, que está com alguma dificuldade. Como que a empresa consegue abordar esse funcionário sem acabar invadindo a privacidade dele? Tá. Porque acho que é o mais difícil, né? Sim, sim. Identifiquei que existe um problema, como eu chego, como eu entendo se vem da empresa, ou até mesmo já identifiquei que é o profissional, como eu posso, como a empresa, qual é o papel da empresa, na verdade, Tá. auxiliando esse funcionário? Legal. Eu acho que essa é a situação mais delicada ali para o pessoal da liderança, né? Então, eu falo que tem dois pontos principais para a gente tomar muito cuidado e atenção.
de não seguir nenhum desses dois extremos, né? Então, por exemplo, nem fingir que a gente não tá vendo ali que a pessoa tá precisando de algum tipo de ajuda e nem se tornar terapeuta do colaborador, porque não é papel do gestor, né? Então, esses dois extremos não é uma maneira assertiva ali de lidar com essa situação, né? Eu falo que o caminho mais ético é a gente buscar ter cuidado e limites claros. Então, ao invés da gente, às vezes, ter falas de um pouco de julgamento, no sentido de você tá ansioso, você tá depressivo, a gente trazer falas que mostram percepções. Então, por exemplo, eu percebi que você está um pouco mais quieto, que você não está participando tanto da reunião. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Então, acho que a diferença da forma como a gente fala ou questiona impacta diretamente no acolhimento ali daquela pessoa, tá? Então, acho que essa seria o equilíbrio, né, entre os dois extremos que eu falei da maneira de conduzir tudo isso. Mas também tem um ponto muito importante. A gente precisa pensar como e quando falar com a pessoa. Então, ter um ambiente adequado é muito importante. Não falar na frente de toda a equipe, às vezes buscar ir para uma sala, um ambiente mais reservado, onde você não vai ter interrupções, você consegue ter um tom de voz mais calmo, mais acolhedor, é muito importante. E a forma como se pergunta também. Então, trazendo um outro exemplo, às vezes você falar ali para a pessoa se ela precisa de alguma ajuda com as demandas de trabalho, como líder, né? Se aquela pessoa ela pode ajudar a rever prazos e metas, o que ela poderia fazer para ajudar se tem algo acontecendo, né? Que a pessoa se sinta confortável ali para falar. Então, você dá abertura, né? Com esse tipo de abordagem. Se o colaborador ele vai se sentir confortável ou não para te trazer a demanda, é um outro ponto. E se ele não quiser, a gente tem que saber respeitar, porque às vezes é uma questão de privacidade, é um direito do colaborador, mas o papel do líder ou da empresa é dar esse espaço de acolhimento. Se a pessoa não quiser falar, tá tudo bem, né? Então eu acho que isso é um ponto assim fundamental que eu coloco como prioridade. E aí eu comentei anteriormente, né, que a empresa ela não precisa saber assim a causa, né, como se fosse um laudo de uma questão de saúde mental ou de um problema familiar do profissional. Isso não é responsabilidade da empresa. É responsabilidade da empresa entender se tem algum fator organizacional que está impactando, né, na rotina, no desempenho daquele colaborador, na saúde mental dele, e o que pode ser revisto. E aí entra o papel do líder, né? Mas não que o funcionário deva essa prestação de contas, né? De questões pessoais dele. Ele não precisa falar, é um direito dele não se expor, né? Então, acho que o líder, ele consegue tentar ter esse jogo de cintura, de dar abertura, acolher e ver, né? O que pode ser revisto dentro das questões organizacionais com as demandas de trabalho para ajudar o bem-estar daquele colaborador. Maravilha. Show. Carol, a partir de quantos funcionários uma empresa tem que ter ali? Nem sei se é o termo certo, mas tem que Tá, ter a NR1, tem que ter tá. essa norma ali. É uma boa pergunta. A partir de um colaborador, seja um CLT, seja um PJ, um terceirizado, um temporário, como a gente falou, é o ideal, tá? É claro que o impacto do projeto em uma empresa de pequeno porte para de grande porte, uma multinacional, é diferente pela questão né, da quantidade de funcionários, mas é muito importante falar sobre os riscos psicossociais, o promover a saúde mental, esse é o principal objetivo da normativa. Então, tendo um colaborador, já precisa ter todo esse cuidado e essa adequação, tá? Então, de uma pequena a uma grande empresa, todos precisam estar atentos para se adequar. E vai muito de encontro do que a gente estava conversando antes do nosso bate-papo, né? Que a maioria dos pequenos e médios empresários tem ali uma formação técnica, né? Sai da Uhum. faculdade com uma formação técnica excelente, consegue atender os clientes de uma forma excelente, mas a partir do momento que realmente decide empreender, tem todas as outras preocupações, né? Sim. Então eu acredito que agora a NR1 é igual ter vou falar assim, igual ter um contador, tem que ter, não adianta, né? É meio que isso, falou bem. É mais um prestador de serviço, vamos dizer assim, é mais uma responsabilidade. Sim, e é um braço, porque acho que é isso, o empresário ele não precisa fazer tudo sozinho, né? Eu acho que ter prestadores de serviços capacitados, cada um em sua área de atuação, para dar esse suporte, é uma maneira da gente assegurar que o trabalho está sendo feito da forma adequada, de como tem que ser feito. Então, esse exemplo do contador é excelente, faz todo sentido. É mais um parceiro. Como a gente estava conversando hoje, os funcionários
têm um olhar diferente para as empresas, né? Eles ficaram também mais exigentes com o ambiente de trabalho, com benefícios que são oferecidos pelas empresas. E eu queria saber se você já acompanhou um caso em que quando a empresa, porque eu vejo hoje no mercado de trabalho que existe muita diferença de empresas que têm um olhar mais voltado, um olhar mais humanizado para empresas que ainda seguem um padrão tradicional. Sim. Você já acompanhou casos que melhorou resultados, melhorou o clima, e se puder compartilhar com a gente um caso exato que você chegou a acompanhar? Legal. Bom, eu fiz o projeto em uma indústria de grande porte aqui na região de Campinas, que tem mais ou menos 300 colaboradores. E, bom, quando eles se adequaram à NR1, as principais mudanças que a gente percebeu, assim, de imediato na empresa, além da questão do clima organizacional, foi a empresa se tornar referência. Então, enquanto muitas empresas ainda estão avaliando se eu devo fazer essa adequação, eu devo implementar já, porque a fiscalização começa só em maio. Essa empresa, ela se adiantou e ao começar a ter as ações ali de promoção de saúde mental, teve também redução de afastamento, teve também o fortalecimento da questão da cultura empresarial, redução de número de processos trabalhistas, diminuição da rotatividade, né? Eu que trabalho com recrutamento e seleção, esse cliente em específico, além de implementar a NR1, eu também faço toda essa parte de contratação. Então, sempre que a gente abre uma vaga, a gente busca entender isso, né? É um aumento de quadro, ou é uma substituição, porque a pessoa foi desligada ou pediu desligamento. Então, até no próprio processo seletivo, a gente conseguiu ver essa mudança, né? De quando a gente abre uma vaga é porque está aumentando o quadro, e não porque a gente está repondo o funcionário. Então, a rotatividade também teve um impacto bem significativo. Acho que esses são os principais pontos aí que a gente consegue avaliar de imediato. Claro que também tem algumas reduções de custos para a empresa, né? Então, isso de não ter grande rotatividade diminui custos com desligamento, custo com processo seletivo, a questão de afastamento, até a utilização de convênio médico tem ali uma relação que reduz custos para a empresa. Então, processos trabalhistas também reduz custo tanto na negociação dos processos como com profissionais aí, né, da área trabalhista. Então, de forma geral, o impacto ele é muito voltado para essa questão do relacionamento, do bem-estar, da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, além de redução de custos. Então, eu falo que, claro, é um investimento fazer toda essa implementação, mas acaba trazendo um retorno também financeiro para a empresa. Excelente. Eu acho que o empresário não pode levar isso como custo, igual você falou, né? Se colocar realmente na ponta do lápis, É um é investimento. um investimento a longo prazo que Sim. realmente vai chegar lá no final do ano, ele vai ter Com certeza. Outras realmente reduções, outras né? reduções. E, Carol, você falou muito da questão da fiscalização. Uhum. Não sei se você vai saber responder, mas como que funciona isso aí? Realmente é o Ministério lá do Trabalho que vai bater de porta em porta nas empresas? Ou eles vão ver, poxa, essa empresa ali em um determinado período de 6 meses, um ano, teve ali, sei lá, 5, 6, 7 reclamações. Como que funciona essa questão da Tá. fiscalização? A gente não tem isso muito estipulado de como eles vão fazer o critério, tá, para fazer a fiscalização. Mas é isso, a empresa ela está sujeita de qualquer forma ao Ministério do Trabalho bater na porta. O ponto é que se tiver denúncia, com certeza eles aparecem. Então, como além das empresas estão buscando mais informação sobre a NR1 no sentido de querer se adequar, né, fazer toda a implementação e cuidar da saúde mental, os colaboradores também sabem que essa normativa está passando por essa atualização e que agora é obrigatório as empresas falarem de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, se o colaborador percebe que eu trabalho numa empresa que não fez nenhum movimento, não está falando de NR1, não fez implementação, não promove nenhum tipo de programa aqui dentro, ele pode fazer uma denúncia. Então, a empresa ela fica ali, querendo ou não, né, exposta de alguma forma. E se tiver denúncia, aí sim a exatidão ali, né, do Ministério do Trabalho fazer uma fiscalização é concreta, assim, a chance disso acontecer é bem alta. Bacana. Hoje a gente vem com a NR1 quebrando ciclos, né? Quebrando padrões de empresas. E como dar sequência a isso? Como nós podemos treinar os líderes para lidar com as questões emocionais sem que eles virem terapeutas? Como pode dar sequência a um trabalho que vai ser implementado? Tá.
Acho que essa pergunta é bem importante, porque assim, é claro que os líderes, eles vão se desenvolver para fazer gestão de pessoas, né? Mas eles não têm esse papel de terapeutas, de fato. Então, eu acho que quando a gente fala de acolher os colaboradores, eles podem sim ter uma escutativa, eles podem conversar, mas sempre vai ser uma conversa estruturada, pensada em avaliar os fatores organizacionais que geram algum impacto na saúde mental do colaborador. E não no sentido de entender a vida pessoal e de ajudar com os problemas pessoais. Então, é uma conversa bem voltada para a questão profissional, de entender como está a demanda de trabalho, de como que está a rotina, de como estão essas metas, de como está a pressão, a cobrança, para avaliar o que pode ser reestruturado. Então, isso pode ser um papel do líder, né? No sentido de entender qual que é a percepção ali do funcionário dele frente às demandas de trabalho. Mas terapeutas eles não vão ser, né? Nem precisam, eles vão só fazer a gestão de equipe, que é uma habilidade a ser desenvolvida conforme aí a conquista do cargo de gestão de pessoas, né? E tem uma sequência, hoje vai ser feito agora obrigatoriamente a implementação Uhum. da NR1 nas empresas e a sequência desse projeto. Como vai ser daqui a um ano? Tá. Precisa ter no seu caso, uma psicóloga atuando juntamente com a empresa, Tá. acompanhando esses funcionários? Então, o diagnóstico de risco psicossocial é igual ao PGR, precisa ser feito todo ano. E aí, como eu falei, o diagnóstico é só um documento. Agora, os programas, eles são mensais. Então, sim, precisa ter um profissional, né? Não necessariamente o psicólogo, como eu comentei, acaba sendo um diferencial por ser um profissional que trabalha com saúde mental, né? Mas é um contato mensal, tanto para fazer essas ações, esses programas de promoção de saúde mental, como para acompanhar mesmo o monitoramento desses riscos, entender como está sendo a evolução do projeto. Então, o profissional responsável pela implementação do NR1, ele não faz só o diagnóstico, ele faz esse programa mensal, contínuo durante todo o ano, completou um ano, começa tudo de novo. É um novo diagnóstico, são novos programas ali de promoção de saúde mental, e é sempre um calendário anual. E aí a gente vai olhar por mês quais vão ser as ações a serem executadas em cima dos riscos que aquela empresa apresenta, tá? Então é contínuo. Que bom. Isso, eu acho que isso Não, realmente vendo o lado ali do colaborador das empresas, eles vão, as empresas como um todo vão ver realmente que o colaborador, é uma pessoa ali do lado. Até um tempo atrás, faz alguns anos, na verdade, eu estava conversando com uma empresa de RH, que inclusive participou ali do Network como convidada, e a empresa dela era menos recursos mais humanos. Eu achei o nome Ai, que super legal. legal! E desde lá, ela já falava, olha, vai vir aí uma nova lei, que Uhum. realmente não tem muitas informações ainda, porque é algo tudo muito novo, mas que vai mudar totalmente ali o mercado de trabalho, tanto para os colaboradores, como Uhum. também ali para as empresas que realmente ele tem que Tá. se adequar a essa nova realidade. Não vai ter como, não vai Uhum. ter E como. realmente isso começou a ser dito lá em meados de 2024. Aí a fiscalização ia começar em maio do ano passado. Eles prorrogaram um ano, agora vai começar em maio desse ano. Então, assim, já tem tido muitos comentários dessa possibilidade, até que de fato teve essa adequação, né, essa atualização na normativa. A única coisa que mudou foi o prazo para iniciar as fiscalizações. Então, tem empresas que começaram a se antecipar e desde o ano passado já começaram com essa implementação, né? Como eu falei, é um impacto cultural. Quem começou antes já está mais adaptado, assim, adequado, né? Quem vai começar agora vai ser um processo um pouco mais lento, porque até as pessoas entenderem, né? Mas por que que eu vou responder um questionário? Mas o que que é NR1? Mas por que que vai ter ação todo mês? Então, é um impacto significativo, né? Então, leva tempo, mas é uma construção e a gente precisa garantir que a empresa ela está ali atendendo às exigências do Ministério do Trabalho. Então, a adequação ela precisa ser feita de toda forma, né? Quem se antecipou talvez só está mais adaptado, já virou algo cultural. E quem vai começar essa implementação acaba sendo um projeto novo e que leva um pouco mais de tempo, mas que ainda dá, né, dá tempo, ainda tem como começar antes das fiscalizações. Ah, legal. Você falou uma palavra cultural, né? Uhum. Hoje, uma impressão que eu tenho, você pode falar se eu tô com o pensamento certo ou não. Mas a impressão que eu tenho é que hoje a nova geração ali que está entrando no mercado de trabalho se preocupa muito em questão de missão, visão, valores. Uhum. Eles procuram mais sobre as empresas, eles vão lá, perguntam para ex-funcionários como que foi a experiência.
Você acha válido essas empresas, por exemplo, quando publicarem ali alguma vaga no LinkedIn ou em algum site de emprego, Uhum. colocar na descrição que é uma empresa que está de acordo com as normas da Uhum. NR1, mas eu perguntei no sentido que, tipo, que todas as empresas deveriam, mas você acha Uhum. legal reforçar esse Sim. ponto? É um diferencial ou Só não? como mais um benefício, né? Aham. É, Que de fato é mais um benefício. Sim. Dependendo do segmento da empresa, para quem trabalha de fato de atendimento direto com o público, ter um apoio, seja ele Com psicológico, seja ele certeza. somente da É NR1, necessário, né? é mais do que necessário, eu Aham. diria, de quem trabalha diretamente com o público e quem já atuou por muito tempo de frente com o público de fato. Uhum. Ter esse apoio que antigamente era visto como. é, mais um afastamento, talvez. Uhum. Ter esse apoio vindo direto da empresa, ver que a empresa te enxerga com um olhar mais humanizado, eu acho que Uhum. faz toda a diferença. Faz, com certeza. Porque eu acredito que o objetivo, inclusive, é diminuir os números de afastamentos de funcionários, né? Uhum. Por conta de depressão, síndrome do pânico. Que quem atua diretamente com o público tem um fator maior de risco, Com né? certeza, com certeza. Então, eu acho que sim, né? Respondendo todo esse contexto de vocês, é importante essa divulgação e não só em vaga. Eu acho que as empresas precisam compartilhar nas redes sociais, falar mais sobre isso dentro da empresa com a implementação, com os programas, já vai ser dito, mas como expor, né? A gente tem muito esse costume de, se eu participo de um evento, eu vou lá e publico no LinkedIn, né? Se eu desenvolvo algum novo produto, eu preciso divulgar, fazer o marketing. Com a NR1, a gente também precisa falar sobre isso, tanto para conscientização das pessoas, como para a empresa também demonstrar essa questão cultural. E acho que essa questão da imagem dela, de eu sou uma empresa que eu prezo pelo meu ambiente de trabalho, pela saúde mental dos meus colaboradores, porque, como o Gabriel comentou, né, quando alguém está buscando por uma nova oportunidade, inclusive a nova geração também, as pessoas vão buscar entender quais são os valores da empresa. Se é uma empresa que tem esse cuidado com o colaborador, a chance daquela pessoa chegar para a equipe com uma perspectiva de futuro, com um desejo de ficar naquele ambiente, é muito grande, né? Então, acho que, além do da NR1 reter os profissionais que já estão ali dentro, pensando no clima organizacional, no bem-estar corporativo, eu acho que atrai novos talentos nesse sentido de querer vestir a camisa, querer criar raízes e ficar na empresa construindo uma carreira. Então, sim, precisa ser divulgado. Acho que não só nas vagas, vamos ampliar, já. tá? Rede social, site, as empresas precisam falar mais sobre isso. Ah, legal. Acho que dá um foco bem grande na questão do endomarketing também, não Sim. só para os colaboradores que estão naquela empresa, mas realmente deixar, igual você falou nas redes sociais, ó, essa ação que a gente fez ali do Uhum. NR1, enfim. Carol, tem ali algum segmento que você fala que o pessoal vai ter um pouco de, como que eu posso falar, mas vai ser um pouco mais difícil implementar ali a questão do NR1 ou não? É igual para todos. Eu acho que talvez é muito mais uma questão de mentalidade dos donos mesmo, né? Enfim, é claro que tem empresas maiores, quando a gente fala de multinacional, que às vezes tem um impacto global, né? Então, tem sedes em várias cidades, às vezes eles querem seguir algum padrão na implementação, e aí envolve muitas aprovações, né? Então, estruturas de empresa grande a gente entende que é algo diferente por conta disso, da hierarquia, de muitas estruturas envolvidas. Quando a gente fala de empresas menores, que às vezes você tem um contato direto ali com o dono, eu acho que essa é a questão da mentalidade. O quanto a pessoa ela está disposta a ver isso como um benefício. Porque se ela acreditar que não faz sentido, né, que não tem por que se adequar, que não vai trazer nenhum retorno, que não vai ter nenhum impacto, vai ser muito difícil a gente sustentar sozinho. A gente, eu digo, né, o prestador de serviço que está oferecendo a NR1, o RH que às vezes vai dar um suporte, até mesmo o engajamento dos colaboradores, porque o dono não está tendo essa visão, esse desejo, né, de fazer acontecer. Então, eu acredito que tem essa diferença dos cenários, tanto em empresas grandes, que às vezes precisam seguir um padrão, porque são muitas unidades, envolve muitas aprovações, tanto no sentido de um pequeno empreendedor, né? Se o empresário ele não tiver essa visão de benefício, de algo que vem para agregar, é muito difícil a gente implementar sem esse suporte, tá? Então, não é necessariamente sobre o segmento de atuação da empresa, eu acho que é muito mais sobre o perfil, sobre essa questão cultural, né? Da forma como os donos veem o negócio e o impacto positivo do projeto no dia a dia mesmo da empresa, né?
Acho que tem muita questão de empresas familiares, Uhum. Com né? certeza. Chegar no consenso de todos os sócios, né? Eu acho que empresa familiar é muito tipo, poxa, faz 30 anos que eu faço isso, sempre fiz do mesmo jeito. Não Sempre vai ser agora que eu funcionou, vou mudar, né? Por que que eu tenho que mudar, na verdade? Nasci assim, síndrome de Gabriela que fala, não Aham, é? Cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. aham. Então, a gente falou já bastante que é bom para o colaborador, isso é sem dúvidas. É bom para a empresa, na verdade é lei, né? Uhum, E falando juridicamente, uhum, o quanto ter um bom clima organizacional uhum. é, ajuda juridicamente as empresas. Tá. Bom, eu falo que é um trabalho multidisciplinar por isso, né? Eu gosto de trabalhar em parceria com vários profissionais, né? Eu, quando faço a implementação em empresas, eu não faço sozinha como psicóloga. Tenho parceiros de técnico de segurança do trabalho, tenho advogadas trabalhistas, né? Então, nessa parte jurídica, eu pediria suporte aí a minhas colegas, né, trabalhistas. Mas, falando como psicólogo, o que que eu avalio, né? Se a gente tem um bom clima organizacional, a chance das pessoas gerarem um processo trabalhista contra a empresa é menor. Então, eu entendo que é um fator importante, sim, juridicamente para a empresa. Se a gente tem um bom clima organizacional, a chance da gente ter afastamentos ou entrega de muitos atestados também é menor. Então, olhando de forma geral, eu acho que tanto para a questão jurídica quanto para a questão organizacional mesmo da empresa, da cultura, das relações, da gestão, de forma muito grandiosa, o clima organizacional impacta em todas as áreas, tá? Eu acho que é esse meu olhar, mas de forma resumida, talvez um advogado trabalhista conseguiria nos ajudar de maneira mais assertiva na resposta, tá? Boa. Carol, você comentou ali que a partir de um funcionário realmente já tem ali que implementar a NR1. Você até comentou também que cada empresa tem seu cenário, cada empresa vai atuar de uma forma personalizada, Uhum, mas voltando ali para o cenário do MEI, do micro também ali, uhum. que realmente é ele mais um eu empresa. Tá. Poxa, como que o eu empresa realmente pode implementar ali? O que eu quero dizer com isso? Quais os custos que, não custo, mas Uhum. qual que é o menor investimento que ele poderia, qual o caminho de Tá. menor investimento que ele poderia seguir para realmente manter ali dentro da lei, enfim, dentro Uhum. de todas as normas necessárias? Tá. Acho que é uma pergunta importante, porque você até falou sobre custo, né? É claro que para empresas menores, o investimento financeiro acaba sendo menor também. Então, é um projeto muito relacionado ao número de colaboradores, né? Então, para um MEI, um microempreendedor que tem um funcionário, o custo é realmente mais baixo, né? Não significa que ele vai conseguir, às vezes, fazer isso sozinho, a não ser que ele tenha essa formação, porque é muito complexo, né? Então, ele, de qualquer forma, precisaria aplicar esse questionário com esse colaborador, ele precisaria pensar ali em promoções contínuas também de saúde mental, mas eu acredito que o mais importante, né, diante disso tudo, além de ter um parceiro fazendo a implementação, é a questão da gestão, né? Se é um microempreendedor, é aquela pessoa com um funcionário trabalhando, esse relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é fundamental para sustentar todas essas análises dos riscos psicossociais, porque a pessoa acompanha de perto. Eu estou ali no dia a dia, eu consigo ver se tem, enfim, alguma questão de falta de autonomia, de pressão em metas irrealistas, de insegurança no emprego, se está tendo questões de assédio. Você acompanha mais de perto, diferente de uma empresa que tem muitos colaboradores que a gente não consegue ter o olhar ali 360. O que nos traz esse olhar é o diagnóstico, né? Então, eu acho que a vantagem para a empresa menor é nesse sentido de olhar de perto os riscos. A pessoa ela consegue identificar com mais clareza, mas não significa que ela não tenha que se adequar. Ela precisa fazer o processo da mesma forma. Entendi. Tem algum, eu acho que, se eu não me engano, tem alguma pós voltada para NR1 já ou Tem uma não? especialização, tem Isso uma, qualquer é pessoa uma com superior formação. pode fazer? Sim, qualquer pessoa. Claro que normalmente são mais os técnicos de segurança do trabalho, advogados, médicos, RHs que buscam, enfim, estar inteirado nesse tema porque é a área de atuação, né? Mas a pessoa tendo a especialização, ela pode fazer a implementação. Inclusive na sua própria empresa, isso seria, você comentou que talvez você tendo essa especialização, eu posso fazer o diagnóstico com o meu próprio funcionário, seria Sim, sim, possível? seria possível. Se a pessoa ela tem especialização, ela consegue fazer o programa sozinha. Que Legal. bacana. Sim.
Eu acho que é interessante, no mínimo, né? Interessante. E aí seria mais do que a obrigação de estar adequado às leis. Você quer mais perguntar mais alguma coisa? Não, na verdade, só reforçando então, Carol, quais são os principais pontos aí que você pode dar de dica para o pessoal de casa que está nos Tá. ouvindo, é, que realmente são os principais passos ali, os primeiros passos para implementar ali a questão Tá. do NR1 nas empresas? Legal. Pessoal, acho que o ponto mais importante é se atentem ao que é oferecido para vocês. Não é apenas uma documentação que vai respaldar a sua empresa, da fiscalização do Ministério do Trabalho. A gente está falando de um projeto, né? Eu expliquei aqui, o passo a passo, né? São muitas ações para realmente estar adequado dentro aí da normativa. Então, busque por bons profissionais, profissionais que estão especializados, que possam garantir que a sua empresa ela está atendendo todas as exigências que o Ministério do Trabalho colocou aí na atualização da NR1. Acho que esse é o ponto de partida para iniciar aí a implementação desse projeto, certo? Show de bola. Perfeito. E para fechar, se o empresário que está nos ouvindo quiser começar amanhã, olha, eu assisti, achei interessante, porque para mim desmistificou muita coisa. Uhum. Parecia algo muito mais complexo e menos necessário do que talvez é informado. Agora eu entendi o quão necessário é a importância da NR1 e que não é somente mais uma lei do Ministério do Trabalho a ser seguida. Tá. Então, se eu, quanto empresário, quisesse hoje implementar na minha empresa, começar amanhã, quais os primeiros passos que você me recomenda seguir? Tá. Além dessa questão de buscar um bom fornecedor que te traga essa confiabilidade, né, de uma execução correta e adequada, eu acredito que o primeiro passo é você entender o impacto cultural que isso vai gerar na sua empresa, né, e ter esse alinhamento com toda a equipe, né, quando são empresas maiores, eu entendo que tem vários gerentes, várias áreas, quando são empresas menores é uma estrutura diferente, mas independente disso, sozinho a gente não faz nada. Então, se tiver um RH, ele precisa estar alinhado, se tiver liderança, precisa estar alinhado da importância desse projeto e entender que todos vão precisar abraçar a causa, porque vai ter um impacto, sim, cultural, né? Então, todo mundo vai precisar entender como que vai funcionar esse projeto para quando a gente desdobrar para os colaboradores, a gente ter o suporte dessas outras pessoas da empresa também. Então, acho que o ponto de partida é qualificação de fornecedor para assegurar aí que está dentro do que o Ministério exige e também essa questão de alinhamento com a equipe interna, né? De todos saberem a importância desse projeto para que juntos estejam engajados mesmo na causa, fazendo aí a implementação da NR1 da melhor forma possível. Carol, e se o empresário te contatar hoje, Carol, eu gostaria de implementar a NR1, você já tem todos os parceiros necessários para fazer essa implementação? Ele contrata você e você já sabe todos os Sim. parceiros, já tem quem contatar de todas as mãos de obras de todos os setores necessários para a implementação? Sim, com certeza. Tenho bons parceiros. E fora isso, tem empresas que às vezes procuram só o meu trabalho como psicóloga, porque às vezes, dependendo da estrutura, empresas maiores já têm um técnico de segurança do trabalho interno, já tem um setor jurídico interno, então não faz sentido eles terceirizarem se tem os profissionais ali já no dia a dia, né? Então, às vezes, acaba terceirizando só a questão do risco psicossocial que tem relação aqui com a saúde mental, com a minha área de atuação, tá? Mas se é uma empresa de menor porte que não tem esses outros prestadores de serviço que fazem parte do projeto, eu tenho os parceiros que fazem o projeto junto comigo, sim. Maravilha. Ah, legal. Acho que o fato é que os empresários, líderes, gestores, não tem que levar a NR1 como meio que uma obrigação, e sim realmente algo que tem que ser É necessário. necessário aí do dia a dia. Exatamente. Carol, infelizmente a gente está chegando ao final aí do nosso bate-papo. Queria agradecer demais aí a parceria, Eu não que só agradeço. na conversa aí de hoje, não só na aula de hoje, porque NR1 Aula. da mesma forma aí que é novo pra gente, é novo pros empresários aí que estão nos ouvindo, mas agradecer essa parceria que vem iniciando aí desde o ano passado, né? Para quem não sabe, a Carol entrou ali como membro do SE Networking, hoje está como coordenadora, uma grande parceira nossa, ajudando demais a gente Faz toda nos a grupos. diferença. E, Carol, compartilha aí com o pessoal suas redes sociais, seu LinkedIn, caso alguém queira aí conhecer um pouco Legal. mais sobre o seu trabalho.
Bacana. Pessoal, então, o meu LinkedIn tá como Caroline Rigassi, tá? Inclusive, lá eu tô compartilhando, né, algumas dicas, algumas informações sobre a NR1 e alguns treinamentos, enfim, projetos que eu tô fazendo para conscientização das empresas mesmo. Eu acredito que antes da gente falar sobre a venda do projeto, a gente precisa psicoeducar, né, os empresários da importância dessa implementação. Então, no LinkedIn eu tenho falado muito sobre o tema, tá? No Instagram da minha consultoria, que é @letra K, Rigassi, do meu sobrenome, ponto consultoria, vocês também vão encontrar maiores informações sobre esse tema. E aí eu acredito que a gente consegue colocar na legenda qualquer coisa, Sim, né? sim. Meu contato de telefone, meu e-mail, para quem quiser saber mais ou tiver alguma dúvida, né? Sobre como funciona de fato a implementação, eu quero me colocar à disposição para que vocês entrem em contato comigo. Carol, eu também queria deixar o meu muito obrigado, Imagina. meu agradecimento, por como o Gabriel muito bem colocou, por essa aula, por trazer esse olhar, eu acho que acima de tudo humano. Foi muito humano, foi bem técnico, então ficou, acho que, mais claro que isso, só contratando a Carol. Não tem como. E para você que nos acompanhou até aqui, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Carol, sobre a forma de atuação dela, tanto como psicóloga, né, tantas outras atuações da Carol, vai estar na descrição, todas as redes sociais, os contatos da Carol, vai estar tudo aqui, o LinkedIn dela também vai estar na descrição desse vídeo. E obrigada pela companhia e até o próximo Cicast. É isso. Até a Obrigada, próxima. pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.